Primeira República. Em 15 de novembro de 1889, é o marco do término da monarquia e o início de um período republicano. Os burgueses liberais, produtores de café, desejavam mais poder e perceberam que a monarquia estava enfraquecida. Desta forma, se aliaram às forças armadas e proclamaram a república através de um golpe. A república é um tipo de governo democrático, onde o governante sobe ao poder eleito pelos votos do povo. O poder é dividido em 3 instâncias: executivo, prefeito, governador e presidente; legislativo, vereador, deputado estadual, federal e senador; e judiciário, juiz municipal, estadual, Supremo Tribunal Federal. Isso foi criado para que não houvesse o poder concentrado na mão de um só e não houvesse abuso do poder. Desde 1889, quando houve a proclamação da República, foi adotada a República do Café com Leite, que nada mais é do que uma política de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais. Só poderiam ser eleitos presidentes desses 2 estados. Então, os 2 se juntaram, porque São Paulo era o estado mais rico e Minas Gerais com o maior número de eleitores. A política do café com leite é um esquema de corrupção entre os 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo devido à riqueza vinda do café e Minas Gerais devido ao maior número de eleitores. Assim, esses 2 estados combinavam quem deveria ser eleito e sempre eram candidatos dos 2 estados, numa política de revezamento. Para que esse presidente fosse eleito, era necessário um esquema secundário, chamado República dos Governadores e Coronelismo. Através das oligarquias estaduais e regionais, usavam o curral eleitoral dos coronéis, locais de domínios políticos dos coronéis, e o voto de cabresto, conseguindo através da opressão, compra de votos e fraudes eleitorais. Quando um candidato rompia esse esquema, as câmaras estaduais e federais faziam uma verificação sobre a legalidade do eleito e assim era deposto, a degola. O encilhamento. O encilhamento foi quando adotaram medidas de estímulos à industrialização do país, como empréstimos generosos e autorização a bancos particulares para emitir papel-moeda. Na vida dos cidadãos, era adotado principalmente pelas oligarquias rurais paulistas e mineiras. Essa política autoritária e exploratória levou à Guerra de Canudos. Na década de 1870, o sertão foi assolado por secas violentas. Houve intensas migrações e surtos de fome. Esse ambiente instável proporcionou o aparecimento de líderes messiânicos, que percorriam o sertão pregando mensagens de esperanças. Entre eles destaca-se Antônio Conselheiro, com seu carisma e capacidade de liderança. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores ocuparam uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris, no Arraial de Canudos, interior da Bahia. A comunidade era formada por ex-escravos, brancos, mulatos e mestiços pobres, e por grupos indígenas que perderam suas terras para latifundiários. Antônio Conselheiro batizou o povoado de Belo Monte e determinou regras rigorosas. Proibiu jogos de azar, bebidas alcoólicas, prostituição e instituiu horários para as orações. Os fazendeiros reclamaram junto ao governo da Bahia sobre o que consideravam ser uma comunidade de fanáticos religiosos. Em 1896, uma força policial foi enviada a Belo Monte para expulsar os sertanejos. Os policiais foram derrotados. O governo, então, enviou tropas do exército. Os soldados sofriam com o calor, a falta de água e de comida, com as táticas de guerrilha utilizadas pelos sertanejos. Somente no final de 1897, Belo Monte foi derrotada. O cangaço. A origem do cangaço está nos bandos de jagunços que eram armados por coronéis para servir de instrumento de poder das oligarquias. O cangaço formou-se quando alguns jagunços decidiram montar o seu próprio bando, com regras próprias, chefiados por um líder que obedeciam e respeitavam. Viviam do saque e do roubo e aterrorizavam as cidades do sertão. O cangaço começou no final do século XIX e atingiu seu apogeu na década de 1920, com o bando de Lampião. Outros líderes famosos foram Antônio Silvino e Corisco, cuja morte em 1940 marcou o fim do cangaço no Brasil. Guerra do Contestado. Em 1908, a empresa norte-americana Brasil Railway recebeu do governo brasileiro uma faixa de mais de 1.000 quilômetros de extensão e 30 quilômetros de largura para a implantação da ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa concessão expulsou muitos agricultores que não possuíam documentação, apesar de as terras estarem sendo ocupadas há 2 séculos.
A situação era mais séria no contestado, região na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, disputada pelos dois estados. A demissão de mais de 8.000 operários depois da conclusão das obras da ferrovia, em 1910, agravou o quadro de miséria na região. O governo federal enviou 8.000 soldados e, pela primeira vez no Brasil, aviões foram utilizados em bombardeios. Depois de 5 anos de resistência e 20.000 mortos, os rebeldes do contestado foram derrotados em 1916. Revolta da Chibata. Em 22 de novembro de 1910, os marinheiros dos Ensourados de São Paulo e Minas Gerais, liderados pelo marinheiro negro João Cândido, revoltaram-se contra os castigos físicos comuns da Marinha. Resolvidos a conseguirem um tratamento digno, os marinheiros ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso a chibata não fosse abolida. Exigiam também a anistia para os rebeldes, além da concessão de melhores condições de trabalho e de alimentação. O Congresso aprovou as reivindicações, mas logo que os marinheiros se entregaram, os líderes dos movimentos foram presos. Tenentismo. Durante o mandato de Arthur Bernardes, jovens oficiais do Exército iniciaram um movimento conhecido como tenentismo. Eles defendiam reformas como o voto secreto, a centralização do poder, o ensino primário e profissional obrigatórios e etc. Em nome desses essenciais, lideraram inúmeras rebeliões. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Tentando evitar a posse de Arthur Bernardes, em 1922 foi planejada a sublevação dos fortes do Rio de Janeiro. Só o Forte de Copacabana aderiu à revolta. Revolução Paulista de 1924. Em julho de 1924, tropas do Exército sediadas em São Paulo se rebelaram contra o governo federal. O plano era que fossem acompanhadas pelas tropas gaúchas, o que não ocorreu. Uma das mais importantes foi Coluna Prestes. As tropas que participaram da Revolução Paulista uniram-se aos militares gaúchos rebelados, liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Juntos formaram a chamada Coluna Prestes. O plano de Prestes era levar a revolução ao interior do país, conquistando o apoio da população. Entre 1925 e 1927, a coluna percorreu cerca de 25.000 quilômetros em 13 estados do país, perseguida por tropas legalistas. Sem apoio popular e reforços militares, acabou refugiando-se na Bolívia, onde se dissolveu. Bota abaixo. O engenheiro Paulo de Frontin, responsável pelas obras, inspirado na Reforma de Paris, planejou abrir largas avenidas, cortando o centro. Para isso, centenas de casarões foram demolidos a golpes de marreta e a população foi obrigada a abandonar os cortiços rapidamente. A população estava assustada e descontente com as demolições que foram apelidadas de bota abaixo. Uma parcela dos desalojados foi engrossar a população das favelas, nos morros vizinhos ou em locais distantes do centro da cidade. A revolta da vacina. No dia 10 de novembro de 1904, o povo começou a quebrar calçadas e ruas, derrubar postes, virar bondes e armar brincadeiras na rua do Rio de Janeiro. Multidões percorriam as ruas, saqueando casas de comércio e depredando redações de jornais que apoiavam o governo. A rebelião popular e espontânea foi vista por alguns políticos de oposição como forma de derrubar o governo e tomar o poder. Contudo, as Forças Armadas permaneceram fiéis a Rodrigo Alves e aos poucos se tomaram o controle das ruas. Muitos populares foram mortos. Centenas de pessoas acabaram presas. Alguns estudiosos afirmam que as autoridades aproveitaram a vitória para remover os indesejáveis das ruas do Rio de Janeiro. Mendigos, líderes populares, jogadores de capoeira e malandros foram presos a dezenas, sem qualquer julgamento. Grande parte dos detentos terminou embarcada à força em navios que partiram para os seringais amazônicos. Poucos sobreviveram à viagem ou às duras condições da selva. A expulsão dos elementos populares considerados indesejáveis era coerente com as reformas que se executavam então na capital federal. O povo não tinha lugar nessa nova cidade. Grupo. Ana Clara, Ana Luísa,
Bianca. Caroline.